eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui. Abra sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Gênesis 2, 18. Vai para a tela aí, mas por favor, exercite abrir sua Bíblia, porque senão já, esse dia eu estava num culto, pedi para abrir no livro de Abraão, capítulo 3, verso 5. Aí eu estou vendo as pessoas procurando. Quando de repente alguém olhou para mim e disse, mas pastor, não tem o livro de Abraão. Mas ele levou quase 1 minuto. Ou seja, a perda do contato com a Bíblia física pode fazer com que as pessoas, certo? Acabam, não vou dizer perdendo o contato com Deus, não vou ser radical a esse ponto não, mas nós precisamos manter essa cultura viva, certo? De acessarmos a Bíblia, tá bom? Então Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 18. Alguém ainda não achou? Diga amém. É difícil esse texto de achar. Verso 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua conosco, falando, abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, ó Deus, e que tudo aquilo que recebemos, ou que recebermos neste lugar, que possamos aplicar no nosso dia a dia, mudando não apenas a nossa vida, mas a vida daqueles que estão olhando para nós. Continua conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Num culto, principalmente num culto de campanha como esse, é muito comum que você traga consigo seu pedido, seu propósito, aquilo que você almeja alcançar. Não tem nada de errado nisso, algumas pessoas não gostam muito desse modelo de culto, um culto de campanha, mas nós entendemos a importância de clamarmos juntos e de perseverarmos, né, juntos durante um período de tempo, porque cremos que o nosso Deus é capaz de fazer. Mas eu quero mostrar 2 coisas que eu tenho visto que servem como características no comportamento de pessoas que obtêm êxito, que obtêm vitória naquilo que estão buscando. O texto em que lemos é uma colocação logo no Gênesis, de algo que vai muito além de um relacionamento conjugal. Nós vamos ver isso de forma mais clara em Eclesiastes, mas por aqui eu gosto sempre da maneira como Deus expõe as coisas, o nível de educação, sabe? A maneira de não ser alguém invasivo, apesar de ser o Todo-Poderoso, de ser alguém que na maioria das vezes oferece opções. Quando a soberania dele está em jogo, não. Tudo aquilo que Deus diz que o homem não pode fazer, ele não tem condições de fazer, mesmo que queira. Se Deus proibir de fato, sua soberania é suficiente para impedir o homem de conseguir ter êxito. O homem pode viver para sempre? Não. Gostaria? Sim, mas ele não pode, mesmo que queira, certo? Alguns estão em congelamento porque acreditam que em algum momento, porque o desejo era tão grande de não morrer, certo? Que criaram essa estrutura. O homem pode voar? Não, ele criou um equipamento, uma estrutura, certo? Que voa, mas ele não voa.
Ele pode viver sem oxigênio, nem que queira, certo? Então tudo aquilo que Deus proíbe de fato, sua soberania é suficiente para manter isso como inviolável. Porém, algumas coisas que temos por proibições de fato, na verdade não são. Elas são instruções que, se forem quebradas, essas quebras podem trazer grandes prejuízos. O texto em que li é uma delas. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom, mas ele tem o direito de escolher: eu quero ficar sozinho. Ele tem o direito e a opção de dizer: eu não quero um cônjuge, eu não quero amigos, eu não quero filhos, eu quero viver sozinho. A Bíblia diz que não é bom, ele vai ter que arcar com a sua decisão, porque quem é valente o suficiente, corajoso o suficiente, destemido o suficiente para tomar uma decisão, também deve guardar os mesmos adjetivos para o momento da colheita. Porque às vezes as pessoas são muito fortes para fazer, mas muito fracas para colher. Então você tem todo o direito de quebrar todos os princípios. Fique tranquilo que o que Deus proibir de fato, você não consegue fazer. Mas os prejuízos cujos quais você vai levar ao quebrar essas instruções com seu livre-arbítrio, vai te trazer grandes prejuízos. Pode ter certeza disso. Então, duas coisas eu quero tratar hoje com vocês aqui. Se você quer alcançar vitória, primeiro, defina o que você deseja. Qual é o seu propósito? Qual é o seu alvo? Evite colocar isso no plural. Retira o S disso, pois talvez colocando o S você perca o foco. Quanto mais singular você for na exposição do que deseja, quanto mais objetivo você for, será importante para você mesmo, para as pessoas que estão com você. Tá certo? Quanto mais singular nós formos, melhor vai ser. Eu quero tanta coisa, provavelmente você não vai alcançar nada. O máximo que você vai conseguir, talvez, é ter sucesso naquilo que é mais fácil. Mas quando você pegar algo, primeiro, escolher algo difícil inicialmente pode ser um grande desafio. Escolher algo mais fácil pode dar a você experiência no percurso. E aprenda uma coisa: se um abismo chama outro abismo, por que uma vitória não pode chamar outra vitória? Por que um sucesso não pode trazer outro? A Bíblia diz: não negligencie o tempo das coisas pequenas. Então precisamos estar atentos a isso. Conquistar algo difícil também é muito glorioso. Mas como vamos fazer para termos sucesso nisso? Dois requisitos são importantíssimos: planejamento e parceria. Se você quer obter sucesso, se você já sabe onde quer chegar, se você sabe quanto você quer ter, tem um objetivo claro de números, tem um objetivo claro: o que eu quero fazer é isso, eu preciso ganhar isso, eu preciso chegar nesse lugar, e depois que eu chegar lá, ele é o fim? Não. Tem algum lugar que eu planejo ir além, mas primeiro eu só quero chegar até ali. Até ali é o suficiente para mim. Quando eu defino claramente para mim o que eu quero, me parece que isso fica claro para todo mundo. Fica claro para quem está ao seu redor, fica claro para Deus, obviamente, né, que já sabia o que queria, fica claro para o diabo, mas principalmente vai ficar claro para você. Você já sabe. Agora, o que você precisa entender é que como é que você vai chegar até lá? Como é que isso vai
sair do campo do desejo para se tornar uma realidade? São duas perguntas, eu vou fazer de forma contrária. A primeira é: com quem você está realizando o seu propósito? Eu quero falar de parceria. Eu quero mostrar que o texto que li, sustentado por, coloca para mim, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Dá uma olhada. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. É lógico, rende mais. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Presta atenção, porque há sempre mais uma opção. Há sempre a opção de estar sozinho. Há sempre a opção de achar que você não precisa de ninguém para chegar a lugar nenhum. Essa é uma opção que é mantida em todos, está lá. É melhor ser 2 do que 1, mas pode ser 1, trabalhar e ganhar menos, né? Como seria o trabalho de um pedreiro sem ajudante? O ajudante talvez não seja tão qualificado quanto o pedreiro, mas quando ele coloca alguém para acompanhá-lo, um assistente, mesmo que não tenha tanto conhecimento como ele, como profissional, vai ficar mais fácil. Está lá, você pode andar juntos no ambiente de frio, um esquenta o outro, está tranquilo. Eu quero andar sozinho, só fique claro que não vai ter ninguém. Todas as vezes que você entende isso, isso vai ficando mais fácil. Talvez você não tenha todos que gostariam, e da maneira que você gostaria logo no início. Coloca esse texto, por favor. 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes dele. Presta atenção que Davi vai trabalhar com o que tem. Note que a equipe de Davi não é formada por pessoas certinhas. Não era o que ele queria, não era seu ideal, mas era a sua realidade, porque ele tem um propósito, ele quer se manter vivo, ele é uma ameaça para o rei de Israel. Saul planeja matá-lo, e Davi sabe que sozinho ele não vai conseguir, né? Ele vai precisar de sua esposa, o fazendo descer pela janela, ele vai precisar de seu amigo para lhe levar informações privilegiadas. Mas ele também tem homens endividados em aperto, homens difíceis, que não são muito bem vistos pela sociedade, mas é o que ele tem. Talvez não seja algo de tanta honra começar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de ministério. Talvez não seja tão fácil começar do jeito, não é tão honrado como você gostaria que fosse. Alguém te disse que você serve um Deus todo-poderoso e te deu uma medida que você pode até chegar, mas que não é a sua atual. Quando nós olhamos para isso, as coisas se tornam mais reais, mais concretas. Você começa a receber força de Deus e de você mesmo, de entender que não vai ser fácil, mas que você vai vencer. Porque aquele que está ao seu lado é o Todo-Poderoso. Mas é muito mais do que isso, porque você também desligou a opção, desista. Você está disposto a enfrentar. Davi vai vivenciar isso, é verdade. E vai nos mostrar que se vamos fazer alguma coisa, nós vamos precisar de gente. É assim que funciona. São parceiros, sabe?
São pessoas que vão agregar a nós, talvez não o tempo inteiro, talvez não para sempre. Eu digo isso aqui, a turma que está mais antiga, nós recebemos um dos membros, no que diz respeito à parte material e física, um dos homens mais importantes da nossa mudança e da estrutura. Como é que é o nome dele, Eliezer? Giovanni. Do nada ele chegou, do nada ele sumiu. Chegou num período que nós mais precisávamos. Naquela época estava um pouquinho acima do peso, sobrepeso, certo? Mas se você visse aquele cara subir no andame, você falava, não vai. E ele subia de forma que nós não conseguíamos subir. Quem é que lembra disso aqui? Levanta a mão. Aí pouca gente. Mas eu não esqueço não. É um homem que foi chamado para aquele tempo. Depois que a obra, e engraçado que as portas haviam se fechado para ele no trabalho, e nesse período ele ficou aqui, e assim que terminou aqui, as portas se abriram e ele foi embora. Um homem chamado para aquele tempo para nós. Algumas pessoas vão fazer parte da nossa vida durante um tempo, é verdade, mas nem todas para sempre. E nós vamos precisar ter o entendimento disso, de que tem gente, por exemplo, está lá, você olha para Neemias, é fantástico, mas o que seria de Neemias se não fosse Artaxerxes, o rei da Pérsia? Quem era Neemias na fila do pão para estabelecer a reconstrução do muro de Jerusalém? Ele era um copeiro do rei, mas que ele encontrou no rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, um parceiro, alguém que tinha influências que ele não tinha, alguém que tinha autoridade que ele não tinha. E sabe o que ele fez? Ele se aliançou com essas pessoas, ou com essa pessoa, e não apenas ele. Nós vamos ver o tempo inteiro isso acontecendo. Nós precisamos descobrir quem são os parceiros para a realização dos nossos sonhos. Quem são os parceiros? Quem são as pessoas? Eu não preciso de ninguém. Então vai embora, meu filho. Fia a cara aí, quebra a cara. Acha que você não precisa de ninguém. Agora pare de reclamar do outro, que tem influência, certo? Que tem gente perto dele, que as portas se abrem com muito mais facilidade que a sua. Quer viver desse jeito? Viva. Agora não olhe para a vida de quem está do lado e tem gente andando com ele, porque você vai descobrir algo terrível. Para ele vai parecer mais fácil. É assim que funciona. Parceria, está lá. Melhor serem dois do que um. As coisas funcionam desse jeito. Agora, quem são seus parceiros? Descubra onde você quer chegar, ué. Você quer construir uma casa? Eu já ouvi testemunho de gente que está aqui, que precisava construir uma casa, que criou uma estratégia para construir uma casa. E Deus foi colocando pessoas estratégicas perto dela. Onde você quer chegar? O que você quer fazer? O que você quer realizar? Tem alguém provavelmente que é bom na área que você é ruim. Tem alguém que consegue fazer aquilo que você precisa. É assim que funciona. Agora, muito cuidado, porque você vai precisar de gente, mas não pode desrespeitar essa instrução. Salmo 1. Põe aí. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos, não se detém nu e não se assenta à roda dos. Então preste atenção com o seu processo seletivo. Não é qualquer um que cabe na sua vida. Os antigos dizem uma coisa que pode falar o que quiser, até hoje está vivo, certo? Como um saco de sal com alguém antes de confiar. E não era um saquinho de 1 quilo não, viu? É aquele sacão, para demorar bastante. Para que você consiga estabelecer um ambiente seletivo. Jesus fazia isso. Note que tinha um montão de gente que falava para Jesus: vou atrás do Senhor. Jesus falou aqui, ó. Vem comigo não, fica aí, vai para sua casa, vai para sua família, vai para o céu. Agora tinha um pessoal que não falava nada e ele diz: segue-me, vem atrás de mim.
Por que ele selecionava pessoas? Porque primeiro ele entendia que mesmo ele não faria o que precisava fazer sozinho. Ele precisava de gente. Ele é Deus, o Filho de Deus, como queiram aqui, certo? Mas ele é alguém que sabia que para realizar seu propósito, ele precisaria de gente. Você já sabe de quem você precisa? Você sabe? Eu estava vendo uma reportagem e aí eu vi uma marca de sapato nos Estados Unidos. De sapato extremamente popular, sapatinho de 20, 30 dólares. Eu não vou falar o nome porque eu não quero fazer propaganda. Mas era um sapato bem comum. E a faixa de preço era essa. E essa empresa, ela contratou uma empresa de marketing que criou uma outra marca com um nome bem parecido, bem próximo, mas fez um lançamento extraordinário. Pensa, um negócio fantástico, sabe? Gastou muita grana. O sapato mais barato nessa loja custava 200 dólares. Ficou uma fila para comprar o sapato de 200 a 600 dólares. E todo mundo comprou e vendeu bastante. Mas ao chegar em casa, eles tiveram uma surpresa. O sapato que eles haviam comprado por aquele preço era da marca da outra loja. Mas ninguém enganou eles. Só criou uma linha de marketing e o produto da turma explodiu. Eu quero te perguntar uma coisa: onde você quer chegar? O que você quer comprar? O que você quer fazer? Onde você quer se relacionar com Deus? Até onde você quer ir? Que tipo de ministério você quer ter? O quão espiritual você planeja ser ou acha ser? Pare e pense. Tem alguém que pode te levar para perto de Deus. Tem gente que pode te aproximar de Deus. Tem gente que pode te ensinar a palavra, tem gente que pode te ensinar a orar. Tem pessoas que podem te ajudar nesse caminho cujo qual elas já percorreram. O que você precisa é de um parceiro, é de uma parceria, para que fique mais leve. Porque sozinho, talvez você até consiga. Às vezes, você precisa de um parceiro que tem dinheiro. Às vezes você precisa de um parceiro que tem uma ideia. Eu não sei. Eu sei que eu tenho aprendido isso todos os dias. Todos os dias. O tempo inteiro eu vejo essas conexões, que eu costumo chamar de anjo. Eu tentei fazer algo há 2 anos atrás com um cara e não consegui. Eu tinha desistido. Mas há mais ou menos 20 dias atrás, 30 dias atrás, apareceu um anjo. Ele não tem asas. Ele é um cara. Que é uma conexão que eu tenho. E que me disse: Cláudio, fulano quer fazer isso. Exatamente o que eu tentei fazer. E não consegui. E agora eu consegui com tanta facilidade, que toda aquela força que eu empreguei lá, certo? Atrás, sozinho, agora eu ainda falei com ele: você vai comigo no local, irmão, para eu resolver? Ele falou: vou. Eu fui lá e resolvi. Então eu sei que muitos aqui estão em busca de alguma coisa. Se for algumas coisas, vai te atrapalhar um pouco. Mas se você conseguir pegar isso e colocar no singular, qualquer um que olhar para você vai saber que é importante. Vai saber que você não está disposto a se distrair. Você está pronto, certo? Para entender que tem alguém que faz o que você não consegue fazer. E eu estou falando agora de Deus, não. Eu estou falando de gente. Entendeu, Sidney? Entendeu, Eliezer?
Entendeu, Max, Cláudio? Entendeu, Mary, Patrícia, Osias? Entendeu, André, Geraldo? Tem gente. Onde essas pessoas estão? Aí, querido, se eu soubesse onde está a sua pessoa, eu ia cobrar para falar. Pode ter certeza que aí já seria consultoria. Mas você tem que achar essa pessoa. Onde é que está essa pessoa? Um parceiro que vai te ajudar a concretizar aquilo que você... Ah, pastor, ninguém pode fazer por mim. Então, como disse Osias, você está no lugar certo. Porque aqui tem alguém que não é homem, ele é Deus. E ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Mas vou logo te avisando. Se tem alguém que pode, chama. Não chama ele primeiro não, que ele não costuma ir. Certo? Identifica essa pessoa, certo? E coloque isso na sua vida que você vai ver. Então a pergunta que eu fiz para mim hoje é: com quem eu estou realizando meu propósito? Com quem? Quem é? Preste atenção. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o local cujo você está pisando é local santo. Moisés, você vai dar um pulinho lá no Egito, de onde você veio. E agora você vai libertar o meu povo. Sim ou não? Sim ou não? Sim, vai lá libertar meu povo. Vai lá, Moisés. O que Moisés falou? Ó, vai rolar não. Deixa eu explicar um negócio que eu já não sou mais aquele garoto. Agora as coisas já não estão mais fáceis, entendeu? Já estou cansando à toa. Entende? Já dá aquela dor de cabeça no corpo todo. Agora não vai rolar. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor falou que eu vou negociar com o farol. O senhor deve ter esquecido de... Só uma questão. Eu estou com uma dificuldadezinha de comunicação. Eu não sei o que é, que também não sou obrigado a ser... Pastor, o que é um ali? Eu não sei. Um diz que é gago, eu fico com a gagueira. Mas sei lá se o cara era gago. Podia cantar ao invés de falar com o faraó. Dá para resolver? Mas aí o que Deus falou para ele? Eu tenho para você alguém. Quem é? Arão. O que o Arão vai fazer? O Arão recebeu a missão, sim ou não? Não. O cara da missão é o Moisés, mas o Arão vai ajudar o Moisés na comunicação. É suficiente? Não, porque o Arão é meio cego em algumas áreas. Depois vai ler. Também não estou aqui para ficar falando mal dos outros. Eles não estão aqui presentes, vou ficar denegrindo a imagem dele. Mas o Arão, mas também não era assim lá. Arão foi o cara do bezerro. Mas tinha o outro, o outro irmão, certo? Que me parece que era o cara que era a fonte de apoio, o cara fiel, certo? Mas o Arão era o cara da comunicação, o Ur é o cara da Fideli, e tinha o Josué, que era o cara do porrete, maluco. O pau quebrava com o Josué, entendeu? Ia pra frente de batalha e toma-lhe cacete, dá-lhe pancada, dá-lhe, e vamos. Ué, e o Moisés? Moisés não batia ninguém, coitado. E o Arão só falava. E era o fiel, e o outro da cacetada. Você dá para você notar? Eu não sei o que você precisa. Às vezes você tem que ter gente. Na igreja você tem que ter gente que vai para frente mesmo e vai pro pau. A gente tem os segurança aí da igreja. Você acha que é para quê? O cara chegou aqui e quer fazer alguma coisa? Nossa, por gentileza. Jesus te ama, toma uma rosa. Não vai tomar rosa, nada. Primeiro é a segurança das nossas crianças, é a nossa segurança, é a segurança para a sua família. E se você quiser que eu só obedeça, se não, meu filho. Vamos para a sala do concerto. Ah, mas estou errado, estou certo. Você tem que ter gente assim. Mas você tem que ter umas pessoas polidas também. Os caras assim. Gente, mas qualquer cara sensacional que você não é. Mas tem que ter gente. Você consegue. Nós precisamos de tudo. Agora, onde estão essas pessoas? Onde elas estão? Talvez esse seja o grande desafio da nossa vida. Parar de acharmos que vamos fazer tudo sozinho e encontrarmos as pessoas chaves na nossa vida
Invista um pouco de tempo, não é gastar tempo não. Sabe qual o seu problema? É que provavelmente você fez tanto tempo da maneira errada, que agora você não quer investir um pouco de tempo para fazer a coisa certa. E assim, Jesus fez desse jeito. Escolheu as pessoas que outros não escolheriam. Entendeu que ele precisava de um tempo para preparar essas pessoas. Os 3 anos. Era isso. Não pegou ninguém perfeito. Não era isso. Mas ele entendeu que precisava de pessoas difíceis. Tiago e João, Jesus chamava de filho do trovão. Provavelmente por causa de temperamento. Olha o Pedro. Olha o Judas. O Tomé. Pô, a equipe de Jesus é difícil. Provavelmente você não chamaria. Mas foram pessoas chaves, pessoas certas. Outras não estavam na equipe dele para segui-lo. Vamos mudar Samaria, Samaritana, vamos mudar Decápolis, ex-endemoniado. Vamos mudar o ambiente fora, vamos pegar o Paulo. Você vê que o próprio Paulo descreve que quem ele tem, ou com quem ele se encontra no caminho de Damasco, quem é? É Jesus, ainda recrutando os seus para desempenhar e fazer aquilo que outros não podiam fazer. Então eu preciso entender essa parceria. Talvez eu não consigo, porque eu não consigo parceiros, ou me alianço a parceiros errados. E talvez por isso eu não saia do lugar. Pense um pouco sobre isso, eu não sei o que você quer. Mas o segundo requisito é planejamento. Uma coisa que nós, principalmente pentecostais, não fomos muito ensinados a fazer. O pentecostal sempre foi muito doutrinado a ter uma fé tão grande que ela consiga superar esse ambiente de planejamento. E a Bíblia o tempo inteiro fala disso. O primeiro texto que eu vou te colocar aqui é Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre? Aqui está o objetivo. Não são torres, não é uma cidade, não é um bairro, não é nada. O cara pegou aquilo e isolou. Tratou de forma singular. O que eu quero? Eu quero construir uma torre. Então Jesus está dizendo, pois qual de vós, ou quem de vocês, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro? Olha só, qual de vocês vai se casar e não se senta primeiro? Vai construir uma amizade, não se senta primeiro? Vai entrar numa igreja, não se senta primeiro? Tudo o que vai fazer nunca é calculado, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nunca precisa calcular nada, você nunca precisa medir nada. O que você precisa é ser suficientemente forte para lidar com as consequências da sua negligência. Aí você entra na igreja, encontrou com o irmão 2 vezes, conta para ele o que não deve, empresta para ele o que ele não tem condições de pagar. Você consegue entender isso? Isso é extremamente espiritual. Então, olha só, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Planejamento. É só isso. Sabe, o que a Bíblia está dizendo é planeje. Quando? Antes. Qual de vós pretendendo? Ele não está construindo, ele está pretendendo. O propósito dele é esse. Então o que ele vai fazer com o propósito? Ele vai descobrir quanto o seu propósito custa. Você quer comprar um carro? É legal, mas seria muito bom que você descobrisse, antes de comprar o carro, o valor do seguro, porque não dá para ter carro sem seguro. Seria muito legal você descobrir quanto custa o IPVA,
Seria muito legal você, também procurar descobrir qual é a desvalorização dessa marca que você pretende comprar. Seria legal você descobrir qual é o consumo de gasolina. Seria também bem importante você descobrir qual é o gasto com manutenção, se as peças estão disponíveis no mercado nacional. Mas não. Grande parte das pessoas não fazem esses cálculos. Eu vou me casar, antes de casar, descubra. Eu vou entrar numa igreja, tá certo? Esse texto fala disso. Quanto custa ser meu discípulo? O contexto desse texto é esse: é verificar se você tem condições de concluir, de pagar as despesas, de pagar o preço de tudo isso. O nome disso é planejamento. É assim que funciona. O crente precisa, aqueles que realizam são pessoas que planejam e que fazem parcerias. Eles têm parceiros e entendem claramente isso. Ele pode chamar seus parceiros de sócios? Pode. Ele pode chamar seus parceiros de colaboradores? Pode. Ele pode chamar seus parceiros de coaches? Pode. Ele pode chamar os seus parceiros de literatura? Pode. Algo que chegou de alguém até você de forma escrita? Pode. Mas são pessoas, certo, que vêm para cumprir uma missão. É assim que as coisas funcionam. Mas se você não planejar, e ele vai além. Olha só, Jesus continua. Bota o próximo versículo, não o seguido a esse. Bota logo o 31. Isso. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, ele está indo, não se assenta primeiro, para calcular, ou melhor, ele não está nem indo, ele está dizendo, qual é o rei, o verbo aqui, ele quer dizer que planeja ir contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens, ele poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. O que é isso? Planejamento. Quem está contando isso aqui é Jesus. Foi Jesus que disse isso, que se alguém vai fazer alguma coisa, deve sentar e planejar, ver se tem como. Você quer travar uma batalha com Satanás, é isso? Você quer entrar no ministério de libertação, é isso? Beleza, está tranquilo. Você sabe quanto custa? Descubra primeiro, antes de entrar, para ver se você tem como pagar. O que você quer fazer? Seja no ambiente espiritual, seja no ambiente emocional, você quer lidar com pessoas difíceis? É isso? Planeje bem, porque é isso que Jesus está tentando falar. E se olharmos, vou te mostrar mais 2 textos. Vamos lá, Gênesis 6:15. Está aí, ó. Deste modo a farás. 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de... O que é isso? O que está sendo construído aqui? O que está sendo construído? Bota o 16. Farás ao seu redor uma abertura, uma janela de 1 côvado de altura, certo? Vamos lá, a porta da arca colocareis na lateral, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um... O que é isso? Quem é que está dizendo isso? É Deus dizendo para quem? Para Noé: eu tenho para você uma missão. Mas vai construir uma arca? Então construa do jeito que eu quero. Pode ser um barquinho. Não tem medida não? Então tá bom. Não tem planejamento? Não. A arca é minha, disse Deus. Então ela é de 300 côvados, a altura é desse jeito, a janela vai estar aqui, a porta vai estar lá, eu quero 3 pavimentos, é desse jeito que vai ser, o que indica que tanto Jesus, no Novo Testamento, quanto Deus, no Velho Testamento, fazem o quê? Planejamento.
E nós muitas vezes não fazemos um planejamento para comprar uma coisa, um planejamento, certo, para manter um relacionamento. Nós não planejamos. Então damos com os burros na água. Sofremos para cá, vamos morar no céu, gente. Essa é a grande verdade. O que nós vamos conseguir é ter uma vida muito legal aqui na terra. Por quê? Porque quebramos, certo, os princípios. Então eu preciso aprender a planejar, aprender a tratar. Por quê? Porque as pessoas que têm êxito são pessoas que planejam. Eu não sei quanto tempo você usou sua vida ou tratou as coisas ao léu. Mas agora chegou um momento que eu acho que você precisa. Olha esse texto aqui, Mateus 13, 44. Dá uma olhada nesse texto. Se você não lê direito, parece até uma confusão. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual um certo homem, tendo achado, o escondeu. Olha lá. E, transbordantemente de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele... Preste atenção. O cara está andando por uma terra e achou algo de valor. Ele não pode pegar. O que indica nesse texto é que provavelmente era uma pedra, alguma coisa, certo? Que estava naquele solo. E ele acha. Tá bom, ele está passando. Achei. Então eu vou pegar. Não, se ele pega numa terra que não é dele, é roubo. Então ele não vai roubar. O que ele faz? Aquilo fica escondido. Mas ele sabe o quanto vale aquela terra por causa daquele tesouro. Então o que ele faz? Ele vai, vende tudo que tem e compra a terra. E assim que ele compra a terra, o tesouro passa a ser dele. Novamente, Jesus está falando de um planejamento, de alguém que entende que para conseguir as coisas precisa planejar. Poucas pessoas dão sortes na vida de mudarem de vida da noite para o dia. A grande maioria das pessoas que viverem isso não conseguirão manter isso, porque a sorte não gosta de ambiente instável. Ou melhor, não a sorte, o sucesso, certo? O sucesso não gosta de ambiente instável. O sucesso gosta de ambiente, né, onde ele vai ser mantido, onde ele vai ser cuidado. Pessoas que dão sorte, ganham na loteria e fazem isso, fazem aquilo, ou ganham dinheiro do nada, rápido, tão rápido quanto ganhou, acaba perdendo. Ou se não perde o dinheiro, se perde por causa do dinheiro. Essa é a verdade. Porque o que a vida está esperando de mim e de você, e eu, pastor, o que você está falando para mim mesmo? Porque eu sou excelente para fazer planejamento em algumas áreas da vida, mas sou terrível para fazer em outras. O que acontece? As áreas que eu sou bom, crescem. As áreas que eu vou bem, elas se expandem. Agora, as áreas que eu sou ruim, meus resultados são péssimos. Quem caminha comigo mais de perto sabe. Então não estou falando de você, eu estou falando de mim, porque essa palavra primeiro é para mim. O que essa palavra está querendo dizer, Cláudio, primeiro, entenda que a vida está mandando para você, para que fique mais leve, gente que é bom em área que você não entende nada. Eu não posso tocar, eu não sei cantar. Então o que a vida fez? Mandou para mim essas pessoas que fazem o que eu não sei fazer. É assim que funciona. Então tem gente que ensina melhor que eu. Agora aprenda uma coisa: seu dom, primeiro, não invalida o dom do outro. Aquilo que você é bom não invalida a outra área do seu irmão. Se você achar assim, provavelmente você vai caminhar sozinho. Então a vida está te apresentando, eu não sei o quanto ela te apresentou, não sei o quanto você já jogou fora, eu não sei. Eu só sei que você vai precisar de parceiros. Eu construí uma família
com essa moça. Olha como era a vida engraçada. Ela, na época, namorou meu melhor amigo. Meu melhor amigo daquela época, hoje não é. E não é porque namorou ela não, é porque distanciou. Até porque Xerém era um lugar pequeno, a gente fazia um revezamento para achar a pessoa certa. Não tinha nem muitas opções. A verdade era essa. É assim, não tinha nada de errado. Na escola, é isso. Você sabe, provavelmente você hoje tem um amigo casado com a ex-namorada sua, ou alguma coisa desse tipo, ou uma amiga, eu não sei. É assim que funciona. Certo? Mas ela foi a parceira que Deus colocou na minha vida para me dar 2 filhos. Um dos meus filhos conseguiu uma parceira. Para fazer tudo o que eu faço, eu tenho parceiros, eu não faço nada sozinho. E eu sei disso. De gente que é muito melhor do que eu. Agora, para fazer, não bastava gente. Eu precisava de planejamento. Planejamento sem gente não é executado. Gente sem planejamento não chega em lugar nenhum. Então a vida vai estar esperando de você sempre isso. Primeiro, o que você quer. O que você quer de fato hoje? Defina isso para você. É isso que você quer? Eu quero a cura, pastor. Então tá bom. A cura está onde? A cura está nos médicos, na terapia, nos remédios. Sim ou não? Sim ou não? Claro que está, ué. Mas se essas opções não, então você vai para aquele que pode fazer o que remédio, médico e terapia não pode. Deus. Mas se você chega aqui querendo mais de uma coisa, eu te sugiro, estabeleça a sua prioridade, não o que é importante. Prioridade primeiro. Você tem prioridade, você tem importante e você tem supérfluo. Então defina o que é prioridade. Você tem R$1.000. Você precisa pagar o aluguel, pagar o cartão ou comprar uma geladeira. O que é prioridade? Isso aí. O que é importante? E o que é supérfluo? Pelo menos no momento. Tá certo? Quando você faz isso, fica mais fácil. Ou então, o que você vai ficar fazendo é correndo em círculo. É isso. É notando que está sempre passando, sabe aquele povo caminhando na terra prometida? Já passamos por aqui, já passamos por aqui, já passamos por aqui. Nós já passamos por aqui. Nós já passamos por aqui. É assim que funciona. A decisão é sua. Eu não sei qual é a área da sua vida. Qual é o tipo de pessoa que você precisa. Eu não sei quem é essa pessoa que, se estabelecer um link com você, você vai chegar, você vai romper. Eu só sei que tem alguém capaz de fazer. Tem alguém que tem aquilo que você precisa. O que você precisa, talvez, é orar. Senhor, me mostra a pessoa. Me mostra quem. Me mostra onde está. Será que Deus não podia curar Paulo? Daquela cegueira? Podia ou não podia? Curou? Mandou ele na casa de alguém. O que você precisa nessa noite? Eu preciso de um milagre. Você precisa de um parceiro. Você precisa de alguém, de alguma pessoa, que às vezes não tem nada a ver com você. Nada. Nada. Pode entrar para resolver um problema único, particular, seu, momentâneo. Sabe, aquela pessoa que você precisa tirar um documento, você está atrasado, você precisa... E aquela pessoa chega naquele momento chave. Você nunca mais vai encontrar com ela. Mas naquele momento, aquela pessoa foi usada por Deus ou usada por Deus para ser seu
parceiro. É isso. O planejamento é a rota que você estabeleceu. É para lá que eu vou. É assim. Para Noé, Deus disse, vai ser desse jeito. Para Moisés, Deus disse, o tabernáculo é assim. Bota a arca é de madeira, de acácia. Bota a folha de ouro por fora e por dentro. Não fazia sentido ter folha por dentro. O único que ia ver dentro da arca, quem era? Era o sacerdote. Mas o importante não é o que o sacerdote iria ver, era o que ele iria dizer. Quando alguém perguntasse para o sacerdote como era a arca, ele ia dizer, ela é o que vocês veem por fora, mas dentro dela também é ouro, porque Deus é um só. O que ele é por fora, ele é por dentro. Então tudo tem planejamento. A criação do mundo é planejamento. É isso. Luz, firmamento, tudo segue uma programação. Se nós fizermos isso, talvez não vai dar, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso em todas as áreas da sua vida. Mas eu posso te garantir, faça na área financeira e vê se você não prospera. Faça na área espiritual e você vai ver onde você quer chegar. Faça isso para melhorar seu casamento. Estabeleça um prazo, uma rota. Tem alguém que pode te ajudar com terapia, com aconselhamento, com oração. Tem alguém por aí, ó. Pode estar aqui, pode estar no seu trabalho, pode aparecer na sua vida amanhã. Sai daqui hoje perguntando, Senhor, eu preciso de tanta coisa, que a primeira coisa que eu preciso é de alguém para me dar uma visão singular do que eu preciso de fato. Que na verdade você não alcança porque você não... São tantas necessidades. Então essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração hoje. Por quê? Porque eu vou terminar agora, eu recebi alguns pastores lá no sítio ontem, e um não foi embora, ficou. Era ele que pregaria no meu lugar hoje. Eu tinha convidado ele para pregar. Nós saímos para resolver algumas coisas, depois jantamos, e aí eu senti que ele não pregaria à noite. Aí eu falei, eu vou pedir para ele pregar de manhã. Aí liguei para o Sidney para pregar hoje. Mas na hora de dormir, eu levei o colchão para a sala lá do sítio, ele botou o colchão dele lá do lado, eu botei do outro, e nós começamos a conversar. E eu comecei a entender que ele não tinha vindo aqui nessa ocasião para pregar. Ele tinha vindo com outro propósito de Deus para a minha vida. Ele era alguém que eu estava precisando para aquele momento. Ele não pregou hoje de manhã, que eu falei para si, eu falei para ele, pode ir embora. Ele falou, Cláudio, mas eu disse que eu ia para minha mulher, que eu ia só amanhã. Eu falei, ela vai ficar tão feliz de te ver hoje. Ele veio para me ajudar a resolver algo que eu estava com dificuldade. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que às vezes você está esperando um anjo e Deus não vai mandar anjo, vai mandar uma pessoa. E se você não estiver preparado para receber essa pessoa, você perca a oportunidade de viver o seu milagre, porque você estava esperando que fosse algo tão incomum, tão extraordinário, certo? E Deus ia usar um método tão ordinário, tão comum, que você não deu chance disso acontecer.
Eu queria que você ficasse sentado mesmo do jeito que você está, que você fechasse os seus olhos agora. Feche seus olhos. Eu vou orar. Eu quero que você ouça a minha oração. Você só precisa no final, se concordar, dizer amém. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Eu quero clamar ao Senhor como pastor dessa igreja. Clamar por aqueles que são membros da igreja. Clamar por aqueles que nos visitam nesta noite, são membros de outras igrejas. Talvez são pessoas que não estão ligadas a igreja nenhuma. Clamar também por aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Clamar por aqueles que não estão nos acompanhando, mas terão acesso a esta mensagem amanhã ou em qualquer outro dia, para que possamos ser mais objetivos para nós mesmos, eliminando os plurais, os S's, e trazendo de uma forma muito singular para o Senhor. Porque precisamos de uma direção em primeiro lugar, um alvo para alcançar, algo que deixe de ser uma ideia, que deixe de ser um desejo, Pai, e se torne uma realidade. Em nome de Jesus, toma cada um de nós neste momento. Muitos de nós estamos aqui há tanto tempo, Senhor, e não vivenciamos, e não alcançamos o cansaço, o desânimo. Às vezes é inevitável, Senhor. Começamos a achar que o Senhor não é bom. Dependendo do dia, Senhor, podemos até duvidar da Tua existência. Somos seres humanos. Mas nesta noite, Pai, nos entregamos em Tuas mãos. Esperamos tempo demais por anjos. Esperamos tempo demais por pregadores, por profetas, por visões, por profecias. Esquecemos, às vezes, de pedir por gente. Gente como o Aspenaz foi para o Daniel. Gente como o Artaxerxes foi para o Neemias. Gente de carne e osso, como o copeiro foi para José, como Mical foi para Davi, como Jonatas, como Abigail foi para aquele povo. Pessoas que podem estar conectadas com a pessoa que nós precisamos. Gente que pode nos apresentar alguém, que pode nos apresentar um médico, que pode trazer a cura. Gente que pode conhecer alguém que vai ser o cônjuge para viver a vida inteira com essa pessoa. Gente que pode ter a experiência contigo que nós não temos, mas que possa nos ajudar. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja mais uma quarta-feira, que seja a quarta-feira da nossa vida, ó Deus. Que essa palavra não se perca. Parceiros, onde eles estão,
parceiros, contendo aquilo que nós não temos. É isso que eu te peço hoje. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nessa caminhada, porque sozinho nós não vamos conseguir. Gostaríamos de ver o teu nome sendo glorificado na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso casamento, nos nossos filhos. Nos ajuda, ó Deus, a entender isso. Toma cada lar aqui representado. Toma cada um de nós, Senhor. Que sejamos o sal que essa terra está esperando. Que sejamos a luz que vai resplandecer em meio às trevas. Nosso maior inimigo não é Satanás. Ao teu lado, nós podemos vencê-lo. O nosso maior inimigo não são nossos irmãos. Nosso maior inimigo, Senhor, somos nós mesmos. A dificuldade que temos de descobrir quem somos de fato em Ti. Leva-nos aos nossos lares. E que essa noite ainda, Pai, tenhamos uma experiência com o Senhor. Que o Senhor fale conosco durante essa madrugada. Que o Senhor toque, desperte, abra os nossos olhos. Porque em nome de Jesus, esta é uma noite de virada. As coisas mudam hoje, as coisas mudam aqui e as coisas mudam agora. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém. Não saia sem se despedir de pelo menos 3 pessoas e diga para ela: planejamento e parceria. Bom, gente, eu separei uma palavra pequena para compartilhar com vocês, mas antes de compartilhar a palavra, eu fiz uma relação olhando para mim mesmo, do pai que eu gostaria de ser. Comecei a fazer algumas perguntas para mim, e eu quero que você reflita sobre isso. Qual é a coisa mais poderosa e mais benéfica que um pai pode fazer para seu filho? Você já parou para pensar nisso? Será que a coisa mais importante que eu poderia fazer para meu filho é dar a ele bons estudos? Será que o mais benéfico para ele seria oferecer a ele conforto, uma boa casa, uma boa alimentação? Mas eu confesso que, conversando com pessoas, cuidando de pessoas, me parece que a coisa mais poderosa que um pai pode fazer para seu filho é amar a mãe dele. Uma das coisas mais poderosas que um filho verá em seu pai com admiração é saber que sua mãe, uma das pessoas, se não a mais amada pelo filho, é respeitada e tratada com fidelidade, com dignidade por seu pai. Me parece que isso saltaria à frente os benefícios que o próprio filho receberia do pai. Até porque, se ele for bem treinado, é só uma questão de tempo até ele conseguir suas próprias conquistas. Mas um filho que consegue, uma filha que consegue olhar para seu pai e saber
que a mulher que esse filho mais ama é bem tratada, é amada, é respeitada, não é traída, não sofre violências, nem psicológica, nem física. Me parece que é uma das coisas que mais marcariam. Então eu gostaria que você, homem, pensasse: quando seu filho falasse de seu relacionamento com a mãe dele, que ele tenha orgulho de nunca ter visto você tratá-la de forma indigna, incorreta, violenta, depressiva, segregadora. Um homem que consegue fazer isso, ele é um ótimo exemplo, e muito mais do que isso, ele vai marcar seus filhos de forma poderosa. Boa parte das vezes que eu converso com algumas pessoas, e elas me narram com muita dor o que seus pais faziam com sua mãe. Você vê a dor, tanto que aquilo é preso em sua memória. A segunda coisa que um pai deve fazer, e que eu estava me perguntando se faço, como faço, quando faço, é ser um pai que crie memórias afetivas em nossos filhos, que dê a eles lembranças a nosso respeito. Eu não vivi boa parte do tempo com meu pai, mas é engraçado que, acredito eu que uns 45 anos atrás aproximadamente, meu tio que me criava me levou ali próximo ao Maria Helena, ali onde era o frango assado, na Washington Luiz, para visitar um amigo. Era um domingo, e eu acredito até que eu era mais novo, eu não consigo precisar a idade, mas era longe da pista a casa que ele havia me levado. E um camarada que eu não sei quem é, eu não lembro o nome, só lembro que fui nessa casa uma vez, não sei que casa, meu tio que me levou morreu. Na metade do caminho para a pista, Eliezer, ele me pegou e me colocou na cacunda. Ô Abner, aquilo me marcou de uma forma tão grande que eu nunca mais esqueci daquela memória. Como aquilo me marcou. Algo muito simples, não teve nada a ver com dinheiro, foi apenas uma vez, mas nós precisamos marcar nossas filhas, nossos filhos, com lembranças, com memórias afetivas. Deixar essas marcas, essa é uma herança extremamente abençoada. Eu sei que temos pouco tempo, eu sei que a vida é dinâmica, eu sei que são grandes os desafios, mas tirar momentos para marcar nossos filhos, nossos netos, isso pode ajudá-los a vencer coisas muito grandes lá na frente. Terceiro, seja alguém doce, porém duro, pois um pai sem culpa sabe que não é perfeito, porém estabelece limites. Nós não estamos falando aqui de perfeição, não estou querendo criar um estereotipo de pai que não erra, que não cometa erros, que em algum momento ultrapasse o limite. Isso pode acontecer, um destempero momentâneo, mas um pai que seja doce, que tenha doçura sem ser mole, que seja capaz de ser doce, mas firme, rígido, duro, capaz de oferecer a esses filhos disciplina sem violência.
fazendo com que os filhos saibam que existem limites, existem regras, que o filho saiba que esse pai ama tanto a mãe, né, desse filho, que é capaz de defendê-la até mesmo do próprio filho. Quando nós sinalizamos nossa paternidade desse jeito, quando um filho olha e sabe, meu pai ama minha mãe, ele não trai minha mãe, ele respeita a minha mãe. Quando o pai marca seus filhos, seus netos. Esses dias eu vi meu neto, mas eu confesso a você que eu fiquei com um pingo de inveja. Eu vi meu neto num caixotezinho, na garupa da bicicleta, com o outro vovô. Mas ele já estava pensa numa imagem extraordinária, que eu confesso a você, eu estava afim de estar pedalando aquela bicicleta. Eu achei tão legal, ainda passei, dei uma buzinadinha para o seu Afonso. Foi um momento, mas o que é aquilo? É marcar, sabe? Esse dia eu estava brincando com ele lá na minha casa, e ele tá meio brutinho, né? Então já acha que é homem. E foi me apertar meio forte. Eu falei, para Miguel, para Miguel, para Miguel. E ele não quis parar. Então eu falei, então você vai ver só. E segurei ele, só imobilizei ele, seguro. E ele, para vô, para vô, para vô. Quando ele viu que eu não ia parar, ele falou, para pastor Cláudio. Se eu não me respeita como neto, pelo menos como ovelha. Vai cá. Cadê Maiara? Está aí, lembra? Maiara começou a rir. Mas sabe o que é? Não estou falando de grana, estou falando de tempo de qualidade. Sabe? Hoje às vezes nós estamos tão ausentes, que quando estamos presentes sentimos culpa de repreender a criança. Não, a vida é dinâmica mesmo, você precisa se entregar muito. É muito trabalho, é muita coisa. Então você não é perfeito, mas estabeleça limites, seja doce, porém duro, igual o seu pai, seu avô, lembra? Que nem precisava bater muitas vezes, só aquele olhar de tandera, aquela coisa já mexia, tá certo? Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu comecei a pensar. Meu filho precisa saber que eu sou uma versão melhorada do avô dele. Será que o nosso filho conhece a nossa história? Você parou? Ou será que você só conta a sua história para seu filho naquele momento de crise? Ele reclama da comida, você fala, você não sabe, eu não tinha nem o que comer. Nesse momento ele pensa, dane-se, o senhor é o senhor, eu sou eu quero, entendeu? Mas já tirou um tempo para dizer para ele como as coisas foram, por onde você passou, fora do ambiente de crise, de correção. Se tiver alguém mais antigo, eu estava fazendo esses planos, eu falei, cara, eu vou chamar minha mãe para uma reunião, para ela contar para meus filhos como é que foi minha infância, porque mamãe lembra de coisas que eu não lembro, para que esses meninos saibam que o pai dele é quase um super-herói. Porque todas as vezes que nós vamos falar, normalmente nós sempre falamos no ambiente de correção, aí o efeito é muito pequeno. Mas seu filho sabe, sua filha sabe a sua história, sabe? Provavelmente você só pegou aqueles momentos que ele até descartou, porque você estava usando só a seu favor. Então faça isso, para que você mostre para seu filho, sabe, que você é uma versão melhorada do avô dele. E que o seu teto será a plataforma de seu filho. Nossos filhos precisam saber um pouco mais a nosso respeito. Precisam ver os nossos
exemplo, a nossa conduta, a nossa maneira. Eles precisam contar com o nosso apoio. Hoje, grande parte dessa garotada reclama que não tem apoio, que não tem apoio, que não tem apoio. Certo? É importante que eles saibam a diferença de apoio e conivência. Que eles saibam que nós estamos aqui para apoiá-lo. Mas eu também já descobri uma coisa, eu vou encerrar aqui para eu entrar na mensagem. Que o nosso relacionamento com os nossos filhos e netos seja um relacionamento de poucos nãos. Pastor, não tem que ser com muito não. A maioria das vezes, o não que falamos para ele poderia ser sim. Você sabia disso? Poderia ser um sim supervisionado, um sim debaixo de uma orientação. Mas quando enchemos nossos filhos de nãos, não pode isso, não pode aquilo, não pode ali, não pode fazer, não pode ter, não pode tocar, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso vira um hábito que me parece não ter efeito. Quando você disser não, que ele consiga entender que aquilo é altamente prejudicial para ele. Eu não sei se você já notou, mas fazendo muito isso, eu passei, quando nós viajamos, a família toda viajou, passamos, quase 30 dias juntos numa casa. Eu comecei a ver que grande parte dos nãos que eu dizia para meu neto, podia ser sim. Não sobe, não vai, vem para cá, sai daí. E com essa enxurrada de nãos, se os não fossem mais pontuais, fossem mais precisos, e se todas as vezes que nós disséssemos não, se ele ultrapassasse essa barreira, a criança, ele seria ali trazida para perto, receberia, certo? Uma advertência, uma punição, nós poderíamos falar menos não e sermos mais bem-sucedidos. Hoje eu peguei um texto para vocês, para falar de um pai que treinou alguns filhos, é verdade. De seus filhos, normalmente nós só vamos lembrar de 2. Provavelmente aqueles que têm pouco contato com a Bíblia nem sabem que ele teve mais filhos. Nós vamos dar uma olhadinha, certo? Coloca para mim, por favor, Gênesis capítulo 15, verso de número 2. Respondeu Abraão, ou Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, e que a palavra que vamos receber se torne uma semente e que possa germinar, produzir em tempo oportuno. Remova todas as distrações pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, nós temos aqui um homem próspero, Abraão. É chamado no capítulo 12 de Gênesis. Recebe um chamado de Deus para ir para uma terra que Deus o mostraria. Deus dá a ele uma palavra de que ele seria pai de uma grande nação. Porém, Abraão tem um problema. A mulher cuja qual ele casou é uma mulher estéril. Então a palavra que Deus está dizendo a respeito do futuro de Abraão, ela não faz muito sentido para ele. Ele fica um pouco confuso. O intuito de Abraão é que tudo aquilo que ele construa, seja estabelecido debaixo de um legado, que alguém possa dar continuidade àquilo que ele vai começar. Então ele sempre teve a preocupação de ter um filho, para que seu nome se perpetue. É assim que funciona.
Eu não sei se você já reparou, hoje isso até enfraqueceu, mas todas as vezes que um homem tem um filho homem, o nome dessa família vai embora, certo? Se você parar para pensar, o que acontece é o seguinte: quando eu tenho um filho homem e ele se casa com uma mulher, o meu sobrenome vai para ela através dele. Se nessa nova união tiver outra menina, e quando essa menina se casar, o nome dele, que é meu, vai para ela, mas o nome da mãe, normalmente, aquilo que vai, certo, na menina, acaba se perdendo depois de 2 ou 3 gerações. Para eles isso era muito importante. Então, quando nós olhamos, Abraão está com uma preocupação tão grande, ele está tão preocupado em ser pai, que ele montou uma estratégia. Eu vou ser pai pelo menos de alguém que é meu sangue, eu vou levar comigo Ló, para que ele seja o herdeiro da minha casa. Isso não funciona. Depois de alguns atritos, né, com a prestação de serviço, os pastores de Ló têm problemas com os pastores de Abraão, e os dois se separam, e novamente Abraão se vê sozinho, sem condições de que isso aconteça. Então o que acontece? Ele olha e diz: não está fazendo sentido, o Senhor me deu tudo isso, olha só, que me haverás de dar, se continuo sem filhos? Se o herdeiro da minha casa é um escravo meu, o Damasceno Eliezer. Não está fazendo muito sentido nisso. Ele queria ser pai, ele queria ter alguém para deixar alguma coisa, e é isso que nós vamos ver o que esse camarada foi capaz de fazer. Ele gostava tanto e ele queria tanto que no capítulo 16, no verso 2, provavelmente sua mulher, com muito pesar, com muita dor, mesmo com um nível de insatisfação alto, coloca por favor, 16, 2, Sarai vai dizer a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido. Pensa que frase ruim da mulher dizer: o Senhor me tem impedido de dar a luz a filhos. Toma, pois, minha serva, uma escrava, e assim edificarei filhos por meio dela. E Abraão anuiu ou aceitou o conselho de Sarai. Preste atenção na dor deste casal. Ela sabe que ele quer tanto, ela viu ele carregar seu sobrinho, ela viu a tristeza desse cara, que agora ela diz: faz o seguinte, já que eu não posso ter filhos, se deita com uma escrava. Note que ele tem uma palavra de Deus, sabe, no capítulo 12. Mas o sonho dele de ser pai é tão grande que ele aceita. Ele aceita isso. E ele vai ter um filho com a escrava Agar. Verso 16 do capítulo 16. Já era tarde, é verdade. Era Abraão de 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Certo? Teve um filho tarde. É verdade. Ele vai ser o pai de 2 filhos em especial. E nós precisamos entender algumas coisas bem interessantes quando o assunto são filhos. E aqui eu queria que as mães ficassem atentas ao que eu vou passar para vocês. Capítulo 17, verso 25. Deixa eu pegar os textos que eu vou ler bastante, falar pouco. Esse primeiro culto ele é mais curtinho, né? Às 20 começa o segundo culto. Eu não posso atrasar nesse. Abraão, já não será teu nome, e sim Abraão, porque
por pai de inúmeras nações. Qual o texto que eu pedi? Peraí, 17:25, é isso? Aquele ali é 17:5. Isso, perdão, eu li errado. Ismael, seu filho, era de quantos anos? Quando ele nasceu, Abraão tinha quantos anos? Quantos anos tem o garoto agora? Então Abraão, nessa ocasião, está com quantos anos? Quantos anos? Isso, presta atenção, tá certo? Então, olha o que está acontecendo aqui. Capítulo 21, verso 5. Bota para mim. 21:5. Tinha Abraão 100 anos quando nasceu Isaque seu. Então, quantos anos tem Ismael nessa ocasião? Quantos anos tem Ismael? Aproximadamente 14 anos. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Ele conseguiu ser pai, é verdade. Ele vai treinar 2 homens, provavelmente as 2 nações mais ricas dessa terra: os judeus e os árabes muçulmanos. Se não apenas os árabes, mas eu vou colocar assim. Ele vai treinar 2 filhos, dentre tantos que teve. Mas a maneira que Abraão conduz tudo isso é que é muito interessante. É isso que eu acho que vale a pena nós observarmos. Primeiro, ele queria ser pai. O desejo dele era grande. Essa não é a verdade de todos nós. Muitas pessoas não gostariam, ou não se prepararam, ou não se programaram para isso. É verdade. Mas a maneira que ele vai treinar esses 2 rapazes, a maneira diferente cuja qual os filhos do mesmo pai, abençoado Abraão, porque ele teve, se não me falha a memória, 8. Nós vamos conferir isso mais à frente. Apesar de serem filhos do mesmo pai, não alcançaram a mesma coisa, não cresceram do mesmo jeito, não caminharam da mesma forma. E se nós vamos ter filhos, precisamos sermos maduros o suficiente para entender que boa parte da vida deles dependerá de empenho deles. Nós não podemos exigir de nossos filhos e não podemos criminalizá-los, nem porque foram muito para cima, nem porque caminharam muito para baixo. E às vezes não é nem tão para baixo assim, simplesmente é desproporcional ao outro. E vemos muita confusão isso na mente dos pais. Abraão é um treinador de filhos prósperos. E o que ele deixou para esses filhos? Gênesis 21:17. Vai aí para Ismael, o filho mais velho. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz daí onde está. Preste atenção. Sabe o que aconteceu? No dia de uma festinha feita por Abraão, para comemorar que Isaque deixou de mamar, Ismael, que já é um rapazinho quando Isaque nasce, ele já tem 13 para 14 anos. Imagine agora quando ele deixou de mamar. Provavelmente Ismael já está perto dos 20. Se você tem filho, você sabe que sempre foi assim. Às vezes você tem uma menina de 12 anos, ela briga com seu outro filho de 1 ano e meio. Discute como se tivesse. Isso em todo tempo. E agora eu não sei que tipo de brincadeira ele faz. Eu só sei que Sara não gostou. E ela diz a Abraão: manda esse menino embora. Manda ele embora. Mas nós estamos no deserto. Manda ele embora.
ele não vai herdar nada que é do meu filho. Abraão, com muito pesar, era um homem protetor, protegeu Ló no que pôde, dá um pouco de água e um odre de água e um pouco de pão no deserto para um filho. Na cabeça de Abraão meu filho, eu vou te dar um pouco de água e um pouco de pão. Para quê? Você morrer? Não. Para que assim que acabar você faça o quê? Volte até a mim. Isso é um senso de proteção. O texto diz que quando Sara diz, bota esse menino para fora, é fácil para ela. Ele não é filho, mas é filho dele. Ele está com muito pesar. Seu senso de proteção, ele é um pai, ele sempre sonhou com isso. E agora ele vai despedir o filho. E o garoto vai embora com a mãe. A água acabou. A mãe está vendo que o menino está desidratando. O rapaz, não é mais um garotinho, mas não quer ficar perto dele. Coloca ele a uma certa distância e fica de longe, provavelmente para não vê-lo morrer. Mas nesse texto, nós vamos descobrir o que Abraão deixou. Esse cara não tinha nenhuma poupança, ele não tinha nenhum plano de previdência, não deixou para ele nenhuma casa de aluguel, não pagou para ele nenhuma faculdade. Nesse versículo eu não vejo nada que nós costumamos deixar para nossos filhos, que Abraão tenha deixado para o dele. Quando Ismael não tem mais ninguém, cadê o pai dele? O colocou para fora, para que a mãe dele, cadê a mãe? Está distante dele para não vê-lo morrer. Ele tem alguém? Não, mas o pai dele mostrou para ele que o dia que ele não tivesse mais nada, ele teria um Deus. A maior riqueza que nós podemos deixar para nossos filhos e netos é fazer com que eles saibam. Se eles vão seguir no momento, eu não sei. Eles serão rebeldes em algum momento, como nós fomos. Eles podem se desviar em algum momento, como nós nos desviamos. Mas nós não criamos filhos para perdê-los para o mal e para Satanás. Nossos filhos são herança do Senhor, são flechas na mão de valente, e eles vão voltar para a casa do Senhor. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, vemos que Deus ouviu a voz que não tinha pai, não tinha mais mãe, mas tinha a um Deus que agia. Nós vamos observar isso. Eles tiveram problemas, é verdade, não viveram tanto tempo juntos, mas bota Gênesis 25, 9. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mamré. Preste atenção. No dia do sepultamento de Abraão, quem é que está lá? Seus dois filhos. Eles conviveram juntos? Não. Formaram duas nações diferentes, é verdade. Mas nós vemos que apesar das diferenças, seu pai conseguiu treiná-los de uma forma tão fantástica, que nós vamos ver virtudes em todos eles. Alguns são anônimos. Coloca aí para mim, por favor. Eu botei o versículo e não botei o capítulo. Que beleza. Eu vou ler para vocês e depois vocês procuram, que eu também não sou obrigado a acertar tudo. Abraão tomou outra mulher, seu nome era Quetura, e deu-lhe a luz, Ela deu a luz a Zinra, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Ou seja, Abraão teve quantos filhos ao todo? Quantos? 6 com Quetura, e um com Sara e outro com
Ao todo ele teve quantos filhos? Você sabia disso? Quantos aqui pensaram que ele só tinha 2? Levanta a mão, faz favor. Pois é, os outros, você sabe o que eles fizeram? Nem eu. Isso é uma informação preciosa. Eles também eram filhos de Abraão, sim ou não? Então nós temos que ter um entendimento sobre isso. Nem todos os nossos filhos levarão consigo os mesmos resultados. Nós falamos muito de Isaac, eu gosto muito de mostrar Ismael. Eu confesso a vocês que eu gosto, pela postura, pela maneira que esse cara tinha, sabe? Porque ele era alguém para ficar frustrado, sim ou não, se não fosse bem preparado. Quem é o filho da promessa agora? Até Isaac nascer, ele é o queridinho, mas depois que Isaac nasce, ninguém mais quer saber dele. Agora ele não serve para nada, mas não há nele trauma. Ele foi treinado como uma pessoa forte, firme, habilitada para vencer. Eu gosto disso, porque é dessa forma que nós precisamos preparar pessoas. Poxa, eu queria mostrar o texto aqui para vocês. É 25? Então bota 25:16 que eu vou ver se é ele. Capítulo 25, verso 16. Eu gosto de botar na tela, porque muita gente já acostumou com isso. Não, agora é esse. O 1 já foi naquela, os filhos. Agora eu quero mostrar esse. Vamos lá, vamos botar aqui para ficar. Dá trabalho para fazer. Desposou Abraão outra mulher que se chamava o quê? Então Abraão teve quantas mulheres? Quantas mulheres? Isso, escola bíblica. 3 mulheres. O nome de uma era? A esposa, quem era? A outra serva, quem era? E essa dona agora, quem é? Ó, os filhos. Ela deu à luz a? Isso, fala para você não esquecer. Se você que acha que seu nome é feio. Zirã, Joquizã, Medã, Midian. Isso aí. Ao todo são 8. 6 dele ninguém sabia quem era. Entendeu? Às vezes seu irmão vai mais longe que tu e tu fica com raiva. Pare e pense nisso. Está aí. Mas o verso 16, coloque aí agora, por favor. Estes são os filhos de Ismael. São estes os filhos de Ismael. E estes, os seus nomes pelos seus, acampar 12 príncipes de seus. Eu gosto, sabe, de como ele conduz a vida dele, a maneira cuja qual ele foi preparado, sabe, para vencer. Seu legado é constituído de príncipes. Seu povo, com certeza. Às vezes eu fico meio amedrontado de afirmar isso, mas para mim, quando Sarai diz, ou Sara diz para Abraão, manda Ismael embora, e ele não vai herdar nada do que é de meu filho Isaque. Deus disse, ele não herda nada do que é seu filho Isaque, mas vai herdar do que é meu, porque eu vou tomar conta desse garoto. E para mim ninguém tira da minha cabeça que os árabes são mais ricos que os judeus. Povos vencedores, porque tiveram uma base no mesmo homem, é verdade, no mesmo pai, o pai da fé, mas muito mais do que um pai da fé. Um homem capaz de proteger, um homem capaz de prover, capaz de ensinar, de disciplinar. Olha só, homem o suficiente para amar seu filho a ponto de dar apenas pouca coisa para que ele volte, mas homem o suficiente para, depois que descobrir que ele não vai voltar, não tenta fazer dele um dependente. Este é Abraão, alguém preparando o filho para a vida, para qualquer ambiente. Mas
eu não posso deixar de falar de Isaac. Então eu preciso mostrar a vocês duas coisas deste indivíduo também, que é a formação do povo judeu. Gênesis 22, 8, está aí, coloca por favor. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu gosto da obediência. Isaac é um rapaz nessa ocasião. Ele está notando que tem alguma coisa diferente para esse sacrifício. Ele nota que a lenha está ali, o cutelo ou a faca para imolar também está lá. Provavelmente eles estão levando consigo já uma chama. Mas ele está confuso. Está faltando alguma coisa nesse ambiente. Está faltando o cordeiro, está faltando o sacrifício. Ele conhece o protocolo. Quando Abraão começa a amarrá-lo, ele podia correr, ele podia ir embora, ele podia fugir, ele podia se afastar. Ele sabe que tem alguma coisa que não está batendo. Mas eu gosto do nível de confiança que esse filho tem no pai. Quando o pai vai subir, ele diz para quem fica: eu vou subir com meu filho, e eu vou adorar com meu filho, e eu vou descer com meu filho, e pronto. Eu fico imaginando se meus filhos teriam em mim tal confiança, de saber que eu sou um homem de palavra, que eu sou um homem que caminho com Deus. A única forma de Isaac acreditar nisso é conhecer a história de seu pai, é saber quem ele era, onde esteve e onde está agora. Nós sabemos muito pouco a respeito de nossos pais. Esses dias eu fui visitar minha mãe, e eu convivi tão pouco com ela. Ela é uma mulher nova, tem 15 anos de diferença para mim. Eu estou com 55, ela está com 70. E às vezes eu sento para tomar um café, e ela começa a me dizer por onde passou. Eu não sabia o que viveu. Às vezes nós sabemos muito pouco da história. Seria muito legal. Não vai custar dinheiro não. Não vai precisar comprar passagem. Às vezes basta um cafezinho, uma pipoca, sentar na mesa e deixar as lágrimas rolar, para que os nossos filhos possam ouvir as nossas histórias. Talvez em ocasiões difíceis eles consigam nos entender, porque saibam que nós já atravessamos, sabe que nós reconhecemos suas intemperanças, seus desequilíbrios. Normalmente é só isso. Quando conhecemos a história das pessoas, as coisas ficam muito mais fácil. O nível de confiança de Isaac, ele está amarrado agora em cima da lenha. Já deu para notar, né? Seus olhos vão ser vendados. E o que ele espera agora? Ser o sacrifício? Ele podia ter ido embora, mas não foi, porque Abraão treinava filhos obedientes. Você vai ver Absalão falando mal de Davi. Você vai ver Adonias também. Mas você não vai ver nem Ismael e nem Isaac falando de Abraão. E preste atenção no capítulo 25, no verso 21. Isso para mim é uma das coisas que mais me faz admirar Isaac. É esse texto. Isaac orou ao Senhor porque ela
era, vamos lá, Sarai era estéril, sim ou não? Abraão teve outra mulher, sim ou não? Mas quantas mulheres? Mas quantas? Raquel era estéril? Sim ou não? Raquel era estéril? Sim. Ela era mulher de quem? Você lembra? Ela era mulher de Jacó, que era filho de Isaac com Rebeca. Raquel era estéril? Era ou não era? Jacó teve outra mulher? Sim ou não? A irmã de Raquel, Leia, a escrava Zilpa e Bila. Quantas mulheres Jacó teve? 4. Quantas mulheres teve Abraão? Quantas mulheres teve Moisés? Quantas mulheres teve Davi? Quantas mulheres teve Salomão? Quantas mulheres tiveram Saul? Quantas mulheres teve Isaac? Uma. E ela era, e ele orava por ela. Está lá, ó. Orava porque ela era. Nunca vi Rebeca falando: pega aí uma escravinha minha. Nunca vi Isaac querendo pegar outra mulher que não fosse. Eu gosto desse cara. Abraão, para mim, deu umas vaciladas. Pelo menos nessa área. Não estou aqui para falar mal dos outros, que não é fofoca. Certo? Mas estava lá o dia que o Abimeleque viu o Isaac brincando com a Rebeca. Depois você lê, está lá na Bíblia. Isaac brincando com a Rebequinha. Rebequinha. Eu acho fantástico esse cara. Tem qualidade diferente, é verdade. Tem mais 6 filhos que eu não sei falar nada deles, mas era tudo filho de Abraão. Então eu aprendi uma coisa: todos nós somos filhos de Deus, sim ou não? Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso. Todo mundo vai viver a mesma medida? Não. Mas todos nós somos filhos dele. O que eu queria era sair daqui e colocar em você o desejo, pelo menos, de você sentar com seus filhos, bater um papo com eles, contar um pouco das suas histórias, para que ele entenda por que você é sem educação, por que você é sovino, por que ele nunca viu você falar eu te amo para a mãe dele. Porque às vezes você não fala porque não sabe. Esse dia o cara falou comigo, a mulher falou comigo: pastor, ele só falou comigo que me ama uma vez. Eu falei: sério? Ele falou: pastor, quando eu casei com ela 20 anos atrás, eu falei: eu te amo. Avisa ela que a hora que eu mudar de opinião, eu aviso. Porque tem gente que não sabe.